Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O anúncio inesperado pegou o futebol brasileiro de surpresa e já está circulando nos bastidores. Renato Augusto, o veterano que brilhou por Fluminense, Flamengo, Bayer Leverkusen, Beijing Guoan e Corinthians, agora tem seu futuro ligado ao Santa Cruz. O que parecia impossível ou, no mínimo, improvável, virou assunto em redes sociais e grupos de torcedores que especulam sobre o impacto de sua chegada no time pernambucano. É um verdadeiro furacão de expectativas, considerando que Renato Augusto se aposentou recentemente no Fluminense após conquistar a Recopa Sul-Americana de 2024, encerrando uma carreira marcada por títulos expressivos e também por lesões que por vezes atrapalharam o seu ritmo. A trajetória do jogador é rica e multifacetada, começando no futsal, migrando para a base do Flamengo, passando por experiências internacionais e se consolidando no Corinthians. Renato sempre mostrou talento, visão de jogo e personalidade forte dentro de campo. Agora, sua assinatura com o Santa Cruz acende uma nova chama no cenário nordestino, levantando debates sobre o que um atleta dessa estatura pode representar em um clube que busca reestruturação e ambições mais ousadas. É impossível ignorar o burburinho que cresce a cada dia entre torcedores, jornalistas e especialistas, que tentam decifrar se essa contratação será simbólica, estratégica ou o início de um projeto maior que envolve mudanças significativas na equipe e até mesmo na forma como Santa Cruz encara a disputa nacional e estadual. Renato Augusto sempre teve uma carreira de altos e baixos, marcada por momentos de brilho intenso e períodos conturbados por lesões. Essa dualidade é exatamente o que faz a notícia de seu retorno, mesmo que a outro clube, tão chamativa. Afinal, trata-se de um jogador que conquistou títulos importantes como o Campeonato Brasileiro, a Recopa Sul-Americana e, para coroar sua história, a medalha de ouro nas Olimpíadas Rio 2016. Ele é um meio-campista que imprime liderança natural, visão de jogo refinada e capacidade de decisão em momentos cruciais, características que o Santa Cruz agora espera aproveitar para impulsionar suas ambições dentro do futebol pernambucano e nacional. O clima nos bastidores já é de expectativa, com torcedores comentando sobre como o Renato poderá ajudar a moldar jovens talentos, dar experiência ao elenco e, principalmente, trazer visibilidade para o clube. Alguns críticos, claro, levantam dúvidas sobre a forma física do atleta, lembrando das contusões que marcaram sua trajetória, mas a direção do Santa Cruz parece confiante de que sua experiência e inteligência em campo compensarão qualquer limitação física. Além disso, especula-se que sua chegada possa movimentar não apenas o futebol local, mas também o marketing do clube, atraindo a atenção da mídia e abrindo novas portas para patrocínios e parcerias. É um cenário cheio de expectativa, especulação e, acima de tudo, curiosidade sobre como Renato Augusto vai se encaixar no dia a dia de um time que ainda busca estabilidade e crescimento consistente dentro e fora das quatro linhas, o que torna a chegada de um craque como ele um verdadeiro ponto de virada para a história recente do Santa Cruz. O que realmente chama atenção nesse movimento é a estratégia por trás da contratação. Renato Augusto não chega apenas como reforço técnico, mas também como uma peça de experiência e liderança em um elenco que mescla jovens promissores e veteranos em busca de resultados concretos. O burburinho nos bastidores indica que a diretoria do Santa Cruz vê no ex-corintiano a chance de não só elevar o nível do time dentro de campo, mas também de inspirar e orientar jogadores mais jovens, transmitindo a mentalidade vencedora que construiu em clubes de ponta e na seleção brasileira. A expectativa é grande, e os torcedores já começaram a imaginar combinações táticas, posicionamento e impacto do atleta no estilo de jogo do time. Naturalmente, há quem critique a contratação pelo fator idade, lembrando que Renato Augusto já está na casa dos 37 anos e enfrentou lesões graves ao longo da carreira, mas a contrapartida é a experiência incomparável que ele carrega, capaz de mudar o ritmo de um jogo com passes precisos, cobrança de bolas paradas e leitura de jogo que só anos de prática podem oferecer.
O assunto viralizou em redes sociais, grupos de WhatsApp e fóruns especializados, mostrando que a chegada de Renato Augusto ao Santa Cruz transcende a esfera esportiva e se torna também um fenômeno midiático e cultural, despertando curiosidade sobre sua adaptação, motivação e papel dentro de uma equipe que almeja voos mais altos, e que agora aposta em um jogador que carrega uma carreira recheada de títulos e glórias, com capacidade de deixar sua marca de forma imediata e duradoura. O histórico de Renato Augusto é um verdadeiro enredo cinematográfico, começando no futsal e migrando para o futebol de campo, acumulando conquistas como os títulos da Copa do Brasil, campeonatos cariocas, campeonato paulista, campeonato brasileiro e até uma experiência internacional relevante na Alemanha e na China. Cada capítulo de sua trajetória parece preparar o terreno para a fase atual, em que o Santa Cruz se beneficia de um atleta que conhece todos os lados do futebol, do desgaste físico à pressão psicológica, das vitórias épicas às contusões dolorosas. No clube pernambucano, Renato encontrará um ambiente diferente daquele que experimentou em times de ponta, mas também um palco de oportunidades, onde sua bagagem poderá ser determinante para a consolidação de um projeto mais ambicioso. O rumor sobre sua assinatura com o Santa Cruz não só gerou expectativa em torcedores, mas também atiçou a curiosidade da mídia, que já especula sobre estratégias de marketing, impacto em bilheteria, engajamento digital e até influência sobre jovens atletas. A chegada de Renato Augusto é, portanto, um fenômeno multifacetado, envolve desempenho em campo, liderança, e imagem pública e, claro, o burburinho natural que acompanha a trajetória de um jogador que não passa despercebido em nenhum cenário, seja ele nacional ou internacional, reforçando a ideia de que o Santa Cruz, ao apostar nesse nome, está disposto a mudar o patamar de sua presença no futebol brasileiro de forma ousada e estratégica. O efeito do rumor sobre Renato Augusto se estendeu rapidamente para discussões sobre estilo de jogo, preparação física e como ele poderá se encaixar no esquema tático do Santa Cruz. Torcedores e especialistas começam a imaginar combinações possíveis, como a utilização dele em funções mais centralizadas no meio-campo ou até em uma posição estratégica que maximize sua inteligência de jogo sem exigir esforços físicos extremos, considerando o histórico de lesões. A narrativa criada pelos bastidores também sugere que a presença do ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira possa funcionar como um catalisador, elevando o nível técnico de companheiros e atraindo olhares da imprensa para partidas que antes passariam despercebidas. As redes sociais explodiram com memes, análises e especulações sobre a forma física de Renato, seu comprometimento e até sua adaptação ao estilo de vida e clima de Pernambuco, mas a maioria concorda que a contratação é, no mínimo, surpreendente. Entre conversas informais, jornalistas esportivos apontam que a diretoria do Santa Cruz está consciente dos riscos, mas acredita que o retorno de Renato Augusto será medido não apenas em gols ou assistências, mas também em influência, motivação do elenco e crescimento do clube como um todo. O clima de expectativa é palpável, e a cada nova postagem sobre o assunto, surgem novas hipóteses, indicando que o impacto da assinatura de Renato Augusto vai muito além de um simples contrato esportivo, transformando-se em tema de debate intenso, atenção midiática e verdadeiro burburinho no futebol nordestino e nacional. Outro ponto que vem sendo amplamente comentado é a simbologia dessa contratação para o Santa Cruz. A chegada de Renato Augusto, jogador que conquistou medalha olímpica, títulos nacionais e experiência internacional, passa a ser vista como um marco, quase uma virada histórica, no planejamento do clube. É um nome que carrega respeito, história e autoridade, elementos que podem influenciar tanto o elenco quanto a relação com torcedores e patrocinadores. Nos bastidores, o rumor ganhou força pelo fato de que o contrato envolve expectativas não apenas técnicas, mas também estratégicas, sugerindo que a presença do jogador possa servir como referência de profissionalismo, ética de trabalho e ambição. Torcedores e especialistas já debatem sobre o que significa para o futebol pernambucano ter um jogador dessa estatura em campo. Será ele capaz de elevar o nível do estadual, ajudar na busca por acesso em competições nacionais ou até mesmo servir como ponte para revelar novos talentos? Cada detalhe da negociação, cada rumor sobre salários e duração do contrato, só aumenta a sensação de que estamos diante de algo maior do que uma simples contratação, mas sim de um movimento que poderá redefinir a forma como o Santa Cruz é percebido e tratado no cenário esportivo, transformando o clube em um foco de atenção para torcedores, jornalistas e fãs do futebol em geral, que agora aguardam ansiosamente para ver Renato Augusto em ação.
A chegada de Renato Augusto ao Santa Cruz já provocou uma verdadeira efervescência nas redes sociais e nos bastidores do futebol pernambucano, gerando debates que vão desde o impacto em campo até a influência direta sobre a imagem do clube. Torcedores começaram a criar expectativas sobre como o ex-corintiano poderá transformar o meio-campo, inspirar jovens atletas e até elevar a competitividade interna do elenco. Nos grupos de WhatsApp, fóruns e páginas especializadas, surgem especulações sobre sua adaptação física, ritmo de treinos e capacidade de encarar jogos intensos, especialmente em campeonatos estaduais e competições nacionais. O burburinho também aborda a experiência de Renato em títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro, a Recopa Sul-Americana e a Medalha Olímpica, elementos que poderiam fortalecer a mentalidade vencedora do grupo. Analistas esportivos levantam hipóteses sobre ajustes táticos, sugerindo que a presença de Renato permitirá que o técnico explore variações no esquema de jogo, aproveitando sua visão, passes precisos e habilidade em bolas paradas. Além disso, comenta-se que a contratação pode impactar diretamente o marketing do Santa Cruz, atraindo mais atenção da mídia, aumentando o engajamento em redes sociais e até potencialmente abrindo portas para novos patrocínios. É evidente que a chegada de Renato Augusto representa não apenas um reforço técnico, mas um movimento estratégico que mistura experiência, visibilidade e um certo magnetismo histórico capaz de gerar expectativa e curiosidade em todas as esferas do futebol local e nacional. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A influência de Renato Augusto no Santa Cruz não se limita a campo. A expectativa nos bastidores é que ele exerça um papel de liderança crucial, servindo como mentor para jogadores mais jovens e consolidando uma mentalidade profissional dentro do clube. Fontes internas comentam que sua rotina de treinos, dedicação e postura serão referências para o elenco, criando um efeito multiplicador que pode acelerar o desenvolvimento de talentos e aumentar o nível competitivo da equipe. Há quem imagine que Renato, com sua experiência em grandes clubes e na seleção brasileira, será capaz de orientar decisões táticas em momentos decisivos, antecipando jogadas e influenciando diretamente a dinâmica das partidas. Alguns especialistas lembram que, apesar da idade avançada para padrões do futebol, a inteligência de jogo do veterano tende a compensar qualquer limitação física, permitindo que ele seja uma peça estratégica em funções que exijam visão, controle de ritmo e organização do meio-campo. Além disso, rumores apontam que a presença de Renato Augusto poderá criar sinergia com outros atletas experientes do elenco, fortalecendo o espírito coletivo e a comunicação dentro de campo. O efeito psicológico para adversários e torcida também é ressaltado. Enfrentar ou apoiar um jogador de reconhecimento nacional e internacional pode alterar a percepção do jogo e gerar motivação extra para o time, mostrando que a chegada de Renato é muito mais do que uma contratação comum, é uma injeção de identidade, confiança e credibilidade que o Santa Cruz ainda precisa consolidar para transformar expectativas em resultados concretos em campo. O impacto da assinatura de Renato Augusto com o Santa Cruz também repercute no imaginário dos torcedores, que passaram a criar cenários de partidas históricas, gols decisivos e atuações memoráveis mesmo antes de qualquer jogo oficial. Entre conversas de bar, redes sociais e fóruns especializados, surgem teorias sobre sua adaptação física, intensidade de jogo e colaboração com atletas mais novos, além de apostas sobre seu desempenho em clássicos regionais. Alguns defendem que, mesmo com idade avançada, Renato terá papel determinante em momentos decisivos, usando experiência, inteligência tática e habilidade em bolas paradas para desequilibrar partidas. Críticos, por outro lado, questionam se seu corpo suportará o calendário e intensidade do futebol nordestino, relembrando passagens marcadas por lesões que interromperam momentos de brilhantismo. A repercussão mediática também é comentada, com jornalistas levantando possibilidades de entrevistas, matérias especiais e visibilidade nacional, o que aumenta o burburinho e reforça a sensação de que estamos diante de algo maior do que apenas uma contratação. Dentro do clube, comenta-se que Renato será peça central em treinamentos, participando ativamente na orientação de jovens talentos e na preparação de estratégias que visem resultados consistentes.
A expectativa é tão grande que, antes mesmo de estrear, já se fala sobre ele como catalisador de uma nova era no Santa Cruz, capaz de modificar o ambiente esportivo, motivar o elenco e atrair a atenção da mídia e torcedores, consolidando um rumor que, lentamente, se transforma em narrativa real, com todos os elementos de drama, expectativa e emoção que o futebol consegue proporcionar quando se trata de um craque da envergadura de Renato Augusto. Nos bastidores do Santa Cruz, especula-se que a presença de Renato Augusto pode impulsionar mudanças estratégicas que vão além do campo, afetando o planejamento de marketing, visibilidade do clube e relações com patrocinadores. A diretoria percebe que ter um jogador de renome nacional e internacional oferece oportunidades únicas de criar campanhas, gerar engajamento digital e aumentar receita através de exposição midiática. Enquanto rumores circulam sobre detalhes do contrato, duração e metas esportivas, a torcida começa a associar o nome de Renato a uma fase de crescimento e reestruturação, enxergando nele não apenas um reforço técnico, mas também um símbolo de ambição, identidade e autoridade esportiva. Analistas esportivos discutem como sua chegada pode transformar o clima interno, melhorar desempenho coletivo e atrair a atenção de jovens talentos, que passarão a enxergar o clube como um lugar de aprendizado e projeção. A expectativa é que a experiência adquirida em grandes clubes e na seleção brasileira possa ser traduzida em estratégias dentro de campo, seja na condução de jogos, na marcação ou na construção de jogadas. A especulação é grande, e cada movimentação do clube passa a ser interpretada à luz da chegada de Renato Augusto, criando uma narrativa contínua que envolve torcida, mídia e profissionais, consolidando o que já pode ser considerado um dos movimentos mais comentados e audaciosos do Santa Cruz nos últimos anos, transformando rumores em uma história viva que se desenrola diariamente e mantém todos atentos ao desenrolar dessa nova fase. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!